O tédio se aninha no seu coração, venha juntar-se a nós, soltar sua voz numa bela oração, grande com brilho, o doce estribilho de nossa canção. Acolha o convite conosco e vinde os bons sirineus, neste ambiente que a alma arrebata, luzes caindo em cascata, anunciando a presença de Deus. No domingo à tardinha, o plano maior se avizinha, o encontro então acontece, os dois planos vão se juntando, a bandeira fenece, irmãos dos dois lados, do amor emanados, cantando, orando e vibrando, na hora da prece. Acolha o convite conosco e vinde os bons sirineus, neste ambiente que a alma arrebata, luzes caindo em cascata, anunciando a presença de Deus. Esqueça a tristeza, o cansaço, a doença da vida, venha no ar do seu canto, uma estrofe ao encontro e mais sofre na escola da vida. Acolha o convite conosco e vinde os bons sirineus, neste ambiente que a alma arrebata, luzes caindo em cascata, anunciando a presença de Deus, anunciando a presença de Deus. Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez estamos fazendo a hora da prece virtualmente, por conta das determinações sanitárias decorrentes dos acontecimentos em nosso planeta. Mas estamos firme e forte, a cada domingo fazendo as nossas participações, estudo do Evangelho. Hoje, quem deveria estar com vocês aqui era o nosso irmão Eudo, mas por motivos tecnológicos ele não teve condição de estar conosco nesse momento, mas está bem, graças a Deus, está em casa também, na sua quarentena, que Deus o abençoe. É um irmão que a gente tem um amor muito grande, por ele. Mas vamos dar sequência no nosso estudo do Evangelho. Hoje a gente vai estudar o Evangelho capítulo 5º, o item 11, Bem-aventurados os aflitos, e o item o esquecimento do passado. E do livro dos Espíritos nós vamos também, no primeiro livro, capítulo 3º, fazer uma reflexão sobre as questões 50 e 51, sobre o povoamento da terra. Mas como costumeiramente fazemos, vamos iniciar nossas atividades com uma prece, que possamos, nesse momento, cada um de nós, elevarmos o nosso pensamento e os nossos sentimentos ao nosso Pai, nosso Criador, rogando a Ele a presença do seu Filho amado, nosso Mestre Jesus, a nos conduzir, nos direcionar na nossa caminhada, trazendo à luz da doutrina espírita os ensinamentos que Jesus se fez presente entre nós, nos agraciando, nos direcionando. Seus discípulos deixaram por escrito a sua conduta, a sua lei, o
seu caminho, a sua verdade. Que possamos juntos, mesmo que separados fisicamente, externarmos o nosso agradecimento a Ti, Pai amoroso, ao Mestre Jesus, por tudo que tem nos concedido. Que a Tua luz, que a Tua paz, que a esperança esteja sempre entre nós. Que assim seja. Então, como fazemos entre as músicas do nosso querido e belo grupo musical Francisco de Assis, vamos fazer a leitura e depois os nossos estudos. Hoje eu vou trazer uma pequena leitura do livro Conduta Espírita, pelo Espírito de André Luiz, com a psicografia de Valdo Vieira, no item 39, que traz o título Perante os Fatos Momentosos. Uma leitura pequena, mas muito profunda, que nos diz assim: em tempo algum, empolga-se por emoções desordenadas ante ocorrências que apaixonem a opinião pública, como, por exemplo, delitos, catástrofes, epidemias, fenômenos geológicos e outros quaisquer. Acalmar-se é acalmar o outro. Nas conversações e nos comentários acerca de notícias terrificantes, abster-se de sensacionalismo. A caridade emudece o verbo em desvario. Guardar atitudes ponderadas à face de acontecimentos considerados escandalosos, justapondo a influência do bem ao assédio do mal. A palavra cruel aumenta a força do crime. Resguardar-se no abrigo da prece em todos os transes aflitos da existência. As provações gravitam na esfera da justiça divina. Aceitar as maiores como as menores decepções da vida humana, por mais estranhas ou desconcertantes que sejam, a manifestação dos desígnios superiores atuando em favor do aprimoramento espiritual. Deus não erra. Ainda mesmo com sacrifício, entre acidentes inesperados que lhe firam as esperanças. Jamais desistir da construção do bem que lhe cumpre realizar. Cada espírito possui conta própria na justiça divina. E aí ele traz uma citação de Paulo na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, item 15, que diz assim: vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segue sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Então, meus irmãos, dentro desse pequeno aconselho, viu? Quem puder estudar e ler o Conduta Espírita, é um livro que nos direciona com muito ensinamento nas questões da vida. E essa mensagem em si fala sobre esses momentos tormentosos que estamos passando, nos leva a refletir, né? Que temos um Deus misericordioso, que precisamos tirar de todas as dificuldades que passarmos, os ensinamentos, o aprendizado, e que o caminho que Jesus nos ensinou, e hoje nesse domingo de Páscoa, onde muitos, né, cristãos veem nesse dia, né, relembram, né, rememoram a sua prova da existência da vida maior, né, da espiritualidade, que não morremos nunca, né? Esse é o grande ensinamento do domingo de Páscoa. Dentro dessa mensagem nos concita a fazer isso. Os ensinamentos de Jesus foi sempre servir. Essa semana que chamamos Semana Santa, ele deu, que foi a sua última semana enquanto encarnado entre nós, ele trouxe vários exemplos de servir, de humildade, de serenidade, de se doar pelo próximo. Então, que possamos ter esse entendimento na mensagem do Cristo, que aproveitemos esses momentos que vamos passar juntos estudando o Evangelho e o Livro dos Espíritos, e que Jesus nos abençoe, nos proteja e nos direcione no caminho do bem. Vamos dar sequência agora às nossas atividades.
Onde está Deus? Pergunto se te está. Ninguém ouviu jamais. Responde às pressas com a terra mista. Deus é somente uma invenção da fé. Pensador de ascensão da mente, não vejo Deus, mas sinto que existe. A natureza mostra claramente onde o poder do Criador consiste. Mas o poeta gira com segurança de minha firma, porque tenho certeza. Eu vejo Deus no riso da criança, no céu, no mar, na luz da natureza. Percebo Deus na mão que acaricia, no olhar das mães ficando nos céus, nas noites em voar claras e belas. Por favor, tu entrega essas 3 sacolas que você dá uma hora na pra mãe dela. Obrigada. Eu vejo Deus nas flores listradas, nos astros a rolar pelo infinito. Escuto Deus na voz dos namorados e sinto Deus na lágrima do aflito. Escuto Deus na frase que me perdoa. Corre com Deus na mão que acaricia. Eu vejo Deus na criatura boa. Sinto Deus na paz, na alegria. Escuto Deus na frase que me perdoa. Corre com Deus na mão que acaricia. Eu vejo Deus na criatura boa. E sinto Deus na paz, na alegria. Boa noite, amigas e amigos. Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa hora da prece desse dia 12 de abril. Estamos estudando o Evangelho no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no item que trata sobre o esquecimento do passado, o item 11. Vamos à leitura do texto. Capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, esquecimento do passado, item 11. Em vão se objeta que o esquecimento constitui obstáculo a que se possa aproveitar da experiência de vidas anteriores. Havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado, é que há nisso vantagem. Com efeito,
A lembrança traria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos singularmente, ou então exaltar-nos o orgulho, e assim entravar o nosso livre-arbítrio. Em todas as circunstâncias, acarretaria inevitável perturbação nas relações sociais. Frequentemente, o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Se reconhecesse nelas a quem as odiaria, quiçá o ódio se despertaria outra vez no íntimo. De todo modo, ele se sentiria humilhado em presença daquelas a quem houvesse ofendido. Para nos melhorarmos, outorgou-nos Deus, precisamente, o que necessitamos e nos basta. A voz da consciência e as tendências instintivas privam-nos do que nos seria prejudicial. Ao nascer, traz o homem consigo o que adquiriu, nasce qual se fez, em cada existência. Tem um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi antes. Se vê punido, é que praticou o mal. Suas atuais tendências mais indicam o que lhe resta corrigir em si próprio, e é nisso que se deve concentrar toda a sua atenção, porquanto, daquilo de que se haja corrigido completamente, nem o traço mais conservará. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência, advertindo-o do que é bom e do que é mal, e dando-lhe forças para resistir às tentações. Aliás, o esquecimento ocorre apenas durante a vida corpórea. Volvendo à vida espiritual, readquire o espírito a lembrança do passado. Nada mais há, portanto, do que uma interrupção temporária semelhante à que se dá na vida durante o sono, a qual não obsta, aqui no dia seguinte, nos recordemos do que temos feito na véspera e nos dias precedentes. E não é somente após a morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Pode dizer-se que jamais a perde, pois que, como a experiência o demonstra, mesmo encarnado, adormecido o corpo, ocasião em que goza de certa liberdade, o espírito tem consciência dos seus atos anteriores. Sabe por que sofre e sofre com justiça. A lembrança unicamente se apaga no curso da vida exterior, da vida de relação, mas na falta de uma recordação exata que lhe poderia ser penosa e prejudicá-lo nas suas relações sociais, forças novas aure ele nesses instantes de emancipação da alma, se os sabe aproveitar. A leitura desse texto nos traz importante informação e instrução a respeito de que forma é reequilibrado o nosso passado com as atitudes necessárias de corrigenda no nosso presente. Nós vamos ver, na questão 392 do Livro dos Espíritos, a pergunta que Kardec faz à espiritualidade: por que o homem não lembra do seu passado? Por que o homem esquece o seu passado? E eles vão responder que Deus, em sua sabedoria, entende que o homem não pode nem deve conhecer o seu passado para que ele seja mais senhor de si. Na questão 393, ele vai dizer que nós não temos, de fato, lembrança de tudo que fomos e fizemos em nosso passado, mas nós temos a intuição de tudo isso. E essa intuição guarda em si as reminiscências desse passado, para nos dar a oportunidade justamente de corrigirmos dos nossos erros. No livro Diálogo com as Sombras, do Hermínio Miranda, nós temos o capítulo 11, Perseguido. Nesse capítulo ele traz mais aprofundamentos sobre esse estudo, sobre essa questão, dizendo que existe uma precisa e exata relação entre a extensão do resgate com as faltas cometidas, e que a lei nos dá o benefício do esquecimento para que nós tenhamos a espontânea iniciativa de correção dos erros do nosso passado. Isso vai determinar todos os nossos condicionamentos, sejam os bons ou os outros, ainda vai dizer o texto. Dessa maneira nós compreendemos que a lei universal entende que seja necessário que cada um de nós seja capaz de reequilibrar a lei, reequilibrar as energias universais que eventualmente tenham sido corrompidas com as nossas ações. Então, os erros que nós cometemos no passado vão determinar
as condições para que nós possamos corrigi-las no presente. Nós guardamos a intuição daquilo que precisa ser melhorado. Se nós tivermos equívocos relacionados com o poder, se nós tivermos equívocos relacionados com o dinheiro, se nós tivermos equívocos relacionados com a expressão da fala, com aquilo que nós podemos fazer com as nossas mãos, tudo isso de forma intuitiva vai estar abrigado em nosso perispírito e no planejamento reencarnatório isso será levado em consideração. E daí nós teremos a oportunidade, de acordo com esses condicionamentos que vêm dentro do nosso perispírito, guardados no nosso passado de forma intuitiva, a vivenciar as oportunidades que serão espontaneamente, pela nossa própria iniciativa, resgatadas com a nossa caminhada na nossa relação com as outras pessoas e com as situações da vida. Como diz no livro do Diálogo com as Sombras, não pagaremos, a lei só nos cobra exata necessidade daquilo em que precisa ser feito o reajuste, para o reequilíbrio das forças universais. Então, se nós corrompemos o equilíbrio das forças no nosso passado, com o que nós pensamos, com o que nós fizemos, com o que nós falamos, da forma como nós agimos com os outros, toda e qualquer ofensa à lei, que é observada a todos os seres, a todas as criaturas, nós deveremos trazer naquele passado ainda, ou transmigrando para o presente, a necessidade dessa corrigenda. Naturalmente que nós não podemos, muitas vezes, numa única existência, corrigir todo o nosso passado, corrigir todos os erros e os equívocos que nós cometemos em nosso passado delituoso. Mas nós teremos a oportunidade, dadas as nossas condições de força, dadas as nossas condições de planejamento reencarnatório, ao que nos cabe corrigir, pelo menos, uma parte desse nosso arquivo de débitos. Invariavelmente, como diz no texto, se nós temos algo a ser resgatado, ele se apresentará em nossa vida. E mesmo que nós não tenhamos plena consciência disso, nós não tenhamos a condição de aceitar de forma razoável, a nossa intuição, a nossa consciência nos afirma que há uma justiça e uma veracidade na aplicação da lei sobre aquilo que nos cabe em cada uma de nossas existências. Então hoje nós somos o resultado, nós vivemos do resultado do que nós fizemos, de bom e do ruim do nosso passado, e dessa mesma forma será com o nosso futuro. A semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória, já disse o sábio. Então que nós possamos, com esse entendimento, fazermos as pazes com o que vem do nosso passado, com o que nós trazemos hoje, essa é a nossa herança espiritual, que fica guardada em nosso perispírito. Compreendermos que o que nos cabe corrigir é justo, de acordo com a lei de Deus, que não vai permitir que nós paguemos nada além do necessário ao reequilíbrio das forças que nós mesmos corrompemos, e que o que fizermos dessa corrigenda, e melhor do que nós fizermos de bom, para além daquilo que nós estamos corrigindo nessa vida, será acrescido em benefício em vida futura, e quiçá nessa própria vida. Nós podemos inferir que a criatura que intuitivamente percebe, entende e compreende que aquilo que passa é uma causa justa, natural, do seu processo de reequilíbrio, do seu processo de refazimento dos erros do passado, ela já goza, por si só, de mais quietude, de mais tranquilidade, de mais resignação ou de resiliência para ter uma vida, mesmo diante de provas, mesmo diante de algumas dificuldades, mas uma vida mais equilibrada, uma vida mais serena, uma vida mais harmonizada consigo mesmo, com a lei, com os outros
e com Deus. Deus, eu tenho tanto amor pra dar, e a cada dia mais feliz por ter você e viver assim, sorrindo. Quando o esplendor de um novo dia me despertar com alegria e prazer, quero ter você comigo. Olhando o firmamento, vejo Deus a me abraçar. Caminharemos por lugares multicores, e na beleza desse amor tão infinito seremos bem felizes. E cada dia viverei com emoção, contemplarei o seu olhar com tanto amor. Em suas mãos toda ternura ficará, agora e para sempre. Deus, eu tenho tanto amor pra dar, e a cada dia mais feliz por ter você e viver assim, sorrindo. Quando o esplendor de um novo dia me despertar com alegria e prazer, quero ter você comigo. Olhando o firmamento, vejo Deus a me abraçar. Caminharemos por lugares multicores, e na beleza desse amor tão infinito seremos bem felizes. E cada dia viverei com emoção, contemplarei o seu olhar com tanto amor. Em suas mãos toda ternura ficará, agora e para sempre. Agora e para sempre. Boa noite, meus irmãozinhos. Dando prosseguimento à hora da prece, a leitura do Livro dos Espíritos, cujo tema de hoje é do capítulo 3 da criação, povoamento da terra, Adão. Duas perguntas apenas, a 50 e a 51. A pergunta 50 é: a espécie humana começou por um único homem? A resposta que obteve do codificador dos espíritos superiores foi: não. Aquele a quem chamais Adão não foi o primeiro nem o único a povoar a terra. A pergunta 51. Podemos saber em que época viveu Adão? Mais ou menos na que lhe assinais, cerca de 4.000 anos antes de Cristo. O nosso codificador teceu o seguinte comentário: o homem, cuja tradição se conservou sob o nome de Adão, foi dos que sobreviveram, em certa região, a alguns dos grandes cataclismas
em que diversas épocas abalaram a superfície do globo terrestre e tornou-se o tronco de uma das raças que povoam a Terra. A lei da natureza se opõe a que o progresso da humanidade, comprovado muito tempo antes de Cristo, se tenha realizado em alguns séculos, como houvera sucedido se o homem não existe na Terra, senão a partir da época indicada para a existência de Adão. Muitos, com muita razão, consideram Adão um mito, uma alegoria que personifica as primeiras eras do mundo. Certamente, 4.000 anos seria muito pouco tempo para que o homem se desenvolvesse, tanto fisicamente como intelectualmente, para chegar na era de Cristo e já ter uma certa desenvoltura intelectual. Certamente 4.000 anos seria muito pouco. Muito pouco. Mas, como poderemos fazer essa história do homem na Terra para que justificássemos que 4.000 anos seria muito pouco para a evolução do homem e que Adão nada mais é do que uma alegoria a uma determinada sociedade? As pesquisas atuais, feitas por arqueólogos, antropólogos, paleontólogos, utilizam-se de métodos modernos e montaram a história do povoamento da Terra. Essas pesquisas eram efetuadas pelo processo de carbono 14 e garantiam a precisão de 50.000 anos. Depois disso, era tudo por um critério de aproximação. Já a datação da Terra é feita por processos que analisam os minerais. E uma pequena pedra de zircônio, encontrada na Austrália, é o mais antigo mineral e data de 4,4 bilhões de anos. Então a Terra deve ter qualquer coisa em torno de 4,5 a 4,6 bilhões de anos. Portanto, bem mais nova do que o universo. O universo, pelo que o homem conseguiu medir e enxergar até o momento, ele tem pelo menos 13,7, 8 bilhões de anos. O universo veio muito antes da formação do nosso planeta Terra. Agora, mais recentemente, foi possível efetuar a sequência do DNA nesses esqueletos assim, nesses fósseis antigos, e comparar o genoma com os atuais, e assim chegar à origem do homem moderno, que derive diretamente do Homo sapiens, que existe há pelo menos 300.000 anos. Veja que fato interessante. O genoma das mulheres, apenas das mulheres, não dos homens, conservam informações de suas origens. Assim foi possível comparar as diversas raças do globo com o genoma de um fóssil encontrado em novembro de 1974, a Lucy, que tinha mais ou menos 3,2 milhões de anos. Foi uma descoberta muito comemorada. Da comparação desse genoma das raças contemporâneas com o da Lucy, mostrou-se que todos tinham a mesma origem. Descendemos da Lucy, um ser pré-humano que viveu mais de 3 milhões de anos. Portanto, meus irmãozinhos, todos temos descendência africana. A África é o nosso berço, o continente mãe da raça humana, de toda a raça humana. Mas, como o único pré-humano do qual descendemos diretamente surgiu. Como foi que surgiu esse último pré-humano, né? Já há pouco tempo foram achados, numa antiga mina em Marrocos, uns 100 quilômetros de Marrakech, cinco ossadas de homens sapiens. 3 adultos, um adolescente e uma criança. Parece proposital, né? As 3 faixas etárias de um ser humano. E foram datados de 300.000 anos. Ou seja, o Homo sapiens já povoava a Terra há 300.000 anos. Notamos que a evolução física, intelectual dos primeiros pré-humanos e humanos é lenta, como sugere Kardec.
não poderia ter acontecido em apenas 4.000 anos. É pouco? É muito pouco. Portanto, vamos ver um pouco da história resumida, história do homem na Terra, na povoação da Terra. Que tudo começou há cerca de 7,2 milhões de anos, onde já existia um ser, uma criatura, cuja sua evolução se deu uma separação de linhagem. Uma linhagem se deu ao chimpanzé e a outra linhagem iria dar origem aos pré-humanos, até chegar ao nosso Homo sapiens. Através dos fósseis encontrados e o auxílio de tomografia computadorizada, foi possível datar essa separação, que teria iniciado, mais ou menos, há 6 milhões de anos, na África, obviamente. Chegando até o Homo sapiens, nosso ancestral direto, que já é bem semelhante ao humano atual, com mais inteligência e habilidade que seus ancestrais, que habitavam, e eles habitavam aquela região ali, um pouquinho abaixo do Saara, a região central da África. Eles começaram a se espalhar pelo continente. Uns desceram até o sul da África, enquanto outros foram subindo pelo continente africano, até alcançar a Europa, Oriente Médio, o Oriente, a América e a Oceania. Com sua evolução, foram se adaptando às necessidades das regiões, e as futuras raças tiveram modificações genéticas de acordo com o local que passaram a habitar. Gerações futuras tiveram sua pele mais clara e há marcas próprias do seu habitat, que hoje diferenciamos pelas características próprias predominantes a cada raça contemporânea e a cada local. Interessante, né? Mas, e a raça adâmica? A raça que simboliza o homem Adão. Quando se deu? É justamente onde surgiu a primeira civilização da humanidade. Quando o homem se agrupando em sociedade com lugares fixos, formando as primeiras etnias e assim acordando para o lado moral, deu origem à primeira civilização. Exatamente o que os senhores imaginaram, os sumérios. Na Mesopotâmia, entre os sistemas fluviais do Tigre e o Eufrates, começaram a perceber a necessidade de códigos para a convivência dentro de sua rústica moral, já desenvolveram uma consciência do certo e do errado para uma convivência social. Não é à toa que o primeiro Código Civil surgiu há 17 séculos antes de Cristo e é atribuído ao 6º rei sumério, Hammurabi. Não é à toa. E é datado pelos pesquisadores atuais que essa etnia iniciou-se mais ou menos há 4.000 anos antes de Cristo. Como datou os espíritos superiores na resposta da questão 51. E atribuiu esse marco dessa etnia, dessa sociedade, a qual representa pela alegoria Adão. É representado Adão. Essa sociedade representa Adão, essa alegoria Adão, esse homem que era o homem dessa sociedade. O surgimento e a evolução do homem realmente não poderia se dar apenas a partir de 4.000 anos antes de Cristo. Aí foi um marco que representa o homem Adão, quando ele comeu, entre aspas, o fruto da árvore da sabedoria, do bem e do mal, quando começou a ter consciência da responsabilidade dos seus atos para com seus semelhantes. A Bíblia, meus irmãozinhos, sua interpretação não é para qualquer um. Necessita se ter muito conhecimento, que às vezes uma vida inteira não é suficiente para obter. Não é para qualquer um, não é para mim, não é para muita gente. O doutor Severino Celestino, que já esteve no CEF mais de uma vez, e eu tive conversas com ele e auxiliei na parte técnica de som para suas palestras, falou que para entender um texto bíblico, e nesse caso eu vou me referir a um capítulo e não a um versículo retirado a esmo, como fazem por aí para endossar a defesa de alguns ou de algo que não tem nada a ver com o tema daquele capítulo da Bíblia, nem com o pensamento do autor, muito menos com a mensagem que ele pretendia passar para todos.
necessita o estudioso saber, comentou o Dr. Severino Celestino, quem escreveu, quando escreveu e para quem escreveu. De quebra, eu acrescentaria, conhecer os costumes da época, suas expressões idiomáticas e suas tradições, para conseguir extrair daquele texto aquilo que o emissor da mensagem tentava nos passar. O homem do século XXI, volta a repetir, não pode estar preso a dogmas, pois já tem conhecimento suficiente associado às ferramentas tecnológicas atuais para buscar a verdade. Então, busquemos a verdade, porque às vezes parece, numa questão como essa, se Adão, quando viveu, quando começou, ou coisa parecida, pode ser uma questão pueril, mas ela é a base para que entendamos uma outra série de coisas. Então, meus irmãozinhos, eu agradeço a atenção de vocês, e a saudade é muito grande, porque é uma diferença muito grande estar aqui em casa solitariamente no home office, mandando alguma coisa para vocês, do que estar lá na nossa casa querida, com calor humano e dos amigos a nos abraçar, a nos transmitir esse abraço, o sorriso, a alegria, porque meus amigos, por exemplo, estão na Casa Francisco de Assis. Todos os meus amigos, praticamente, estão todos lá. E eu fico muito envaidecido, porque eu recebo mensagem, telefonemas de pessoas que gostam da gente, gostam de mim, e a gente troca um pouco, mata um pouco da saudade. Isso é muito legal. Não é a mesma coisa, obviamente, mas nesses tempos em que nós temos que fazer um sacrifício para evitar um problema sério que está acontecendo na nossa sociedade e no mundo inteiro, é preciso que nós participemos de maneira consciente e responsável nesses momentos. Vamos encerrar a hora da prece de hoje com uma prece final. Façamos a prece agora de encerramento, nos concentremos. Pela paz, pela verdade, pela orientação, pelo equilíbrio social, pela evolução da sociedade, pelos menos favorecidos, por todos nossos irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja sempre presente, que nas horas de dificuldade Ele seja sempre a nossa fortaleza, da nossa fé na sua doutrina. Nos cuidemos, meus irmãozinhos, nos cuidemos. Logo, logo voltaremos ao nosso convívio normalmente. A saudade é grande, mas não é para sempre. A justiça divina nunca erra. Tenhamos paciência, confiança e discernimento. Com a sintonia dos bons espíritos, os emissários do Pai Maior, que nos oriente. Assim seja. Um grande abraço, um beijo no coração de todos. Boa noite.
houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazer